Polícia Rodoviária Federal informou nesta sexta-feira que manifestantes voltaram a bloquear rodovias federais. Os protestos em estradas começaram após o TSE declarar que Lula venceu a eleição de 2022. De acordo com o balanço, há bloqueios que impedem completamente o tráfego de veículos e uma interdição, comprometendo parcialmente o fluxo. Os atos têm mais força em Mato Grosso e Rondônia. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística informou ter consciência de atos e manifesta-se contra esses protestos. No último sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio das contas de 43 empresas e pessoas físicas por supostamente financiarem atos. A decisão foi noticiada nesta quinta. Moraes determinou que a Polícia Federal colha depoimentos de todas as empresas e pessoas listadas. Na decisão, o ministro citou o deslocamento de 115 caminhões para o QG do Exército em Brasília, onde os manifestantes se concentram. Mas destaque a gente abre. O programa de hoje traz para você a análise do Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite à nossa audiência. E já começo eu com essa notícia complicada de se comentar. O povo brasileiro nunca esteve tão consciente, bem informado sobre o que está acontecendo no Brasil. É a combinação de internet, redes sociais, celular, daí essa necessidade de esse combate permanente à desinformação. Na verdade, desinformação é quando o povo se comunica, quando ele dá a sua opinião. E isso acontece todos os dias, acontece nas ruas, por onde eu passo, acontece nos táxis que eu pego, os motoristas com quem eu converso, eles sabem de tudo o que está acontecendo. Eles não vão desaprender o que eles aprenderam. Eles não vão esquecer o que eles estão vendo. Eles não vão perdoar o que eles estão testemunhando e sofrendo. Diante dessa situação espantosa que se desenrola diante dos nossos olhos todos os dias, o que vemos é um silêncio absurdo da maioria das nossas lideranças, principalmente civis. Diante dessa situação espantosa, o que escutamos é o silêncio absurdo da maioria da mídia que finge que nada está acontecendo. Diante dessa situação espantosa, as perguntas, e são perguntas importantes, urgentes e graves, que a população está fazendo, estão sendo respondidas com deboche, com ameaças e violações dos direitos civis. Vamos a Brasília agora. José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Nenhum ato de força pode mudar o que está acontecendo no Brasil, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, colegas, companheiros aqui dessa bancada. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is e que mantém aí esse fio de esperança. É assim mesmo. Olha, hoje o vice-presidente da chapa do presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, saiu do Palácio do Planalto dando notícias boas sobre a saúde do presidente, diante de todos esses vendavais e notícias falsas, né? E dizendo o seguinte, que é preciso ter esperança, e é o nome do que está acontecendo hoje. Há uma resistência clara, persistente e numerosa contra a possibilidade de um governo que está tentando fazer de conta de que nada está acontecendo. E essa expectativa de poder, tradicionalmente, ela é muito forte. Às vezes até mais forte do que o próprio poder. Como se faz o poder? Ou com o próprio poder, ou acreditando estar trazendo poder. Olavo de Carvalho dizia que a presidência da República, ele alertava isso ao presidente Jair Bolsonaro. A presidência da República não é o poder. Chegando à presidência não é exatamente chegar ao poder, mas é o grande caminho. E era preciso enraizar, era preciso sim tomar conta para evitar esta volta de alguém que a gente não quer. Então, esta é a história da política recente. É isso que está acontecendo. Diante de uma comunhão que envolve líderes, envolve presidentes da Câmara, do Senado, que já estão se acomodando
já estão vendo ali a parte que lhes cabe deste latifúndio chamado Brasília, Brasília no sentido legal, né? Que não é a cidade que vai pagar por isso, e tudo está tentando se acomodar. Notem o desprezo que se dá ao resto do que está acontecendo no Brasil e se atenta todas as mídias para exatamente a transição, no sentido de que a transição já é poder. Qualquer desavisado que assista a televisão pelo Brasil, que acompanha o noticiário, diz assim: o Lula já é presidente da República e faz tempo, né? É essa a impressão, mas é isso que eles querem dar, a impressão de que o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro passou e que as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro e apoiam o presidente Jair Bolsonaro já foram para casa dormir, não dormem, estão aí. E diante desta realidade, se busca maneiras de tentar impedir. E agora, a bola da vez, de novo, são os empresários, que estão pagando o pato. São multas pesadas e perseguições bem assintosas, né? É evidente que isto atrapalha o prosseguimento do país. Eu tenho notícias, informações aqui de que em vários pontos do país, Belo Horizonte, ali na chegada do Ceasa, vários pontos estão parados, mas não é bloqueio. É porque exatamente alguns caminhões não podem andar. E essas multas pesadas vão inviabilizar várias empresas de transporte pelo país. Não são empresas poderosas que têm 300 mil caminhões, não. Às vezes, uma empresa tem 2, 3 caminhões, uma empresa familiar, e elas estão sendo penalizadas. A ideia que eu tenho aqui, vendo bem de perto o que acontece em Brasília, que as reações, é de cada passo que se estica a corda do outro lado, daqui também estica a corda, e isso está levando o Brasil a uma situação real de crise. E você, Paulo Figueiredo, sua análise, Paulo, sobre essa escalada dos atos, a retomada agora dos bloqueios nas rodovias pelos caminhoneiros. Boa tarde para você, Paulo. Boa tarde, Vitor Brown. Boa tarde a todos os meus colegas de bancada, aqueles que nos acompanham de casa, e a cada programa que eu faço aqui com vocês, eu estou vendo a tensão aumentar no Brasil. Não teve um programa que eu sentei aqui desde que eu entrei nos Pingos nos Is que eu falei, agora a situação está mais tranquila. Hoje o bicho está pegando fogo, talvez um pouco mais literalmente do que o normal, né? Nós estamos agora nesse momento. Ontem eu falei sobre a corda esticada que o Zé Maria estava citando agora, que a corda está sendo esticada pelo Alexandre de Moraes há anos, e ela não arrebenta, Mas agora nós temos uma situação um pouco diversa, né? No momento, ontem eu falei sobre isso, falei que quando ele determinou aquele bloqueio de 43 empresas, na verdade 33 empresas e 10 indivíduos ligados ao setor de transporte, depois quando nós fomos ver, não é bem ligado ao setor de transporte, né? Tem até banco, é o Banco Rodobens, mas tem até banco envolvido, tem empresa produtora, agrícola, pessoas produzem comida do povo brasileiro, é coisa fora do normal, sendo perseguidas. E aí você começa é mais um avanço, é mais um passo. Só que essas pessoas, elas têm forma de revidar. E tem forma de revidar dentro da lei. Veja, eu tenho dito que bloqueio de estrada não é uma boa. Primeiro porque não é legal, né? A lei não permite, você acaba cerceando o direito de ir e vir das pessoas. E o próprio presidente Bolsonaro alertou contra isso logo depois do resultado das eleições. Então, bloqueio de estradas não é uma boa. Agora, ninguém é obrigado a trabalhar. O direito à greve é um direito garantido pela Constituição e por leis, né? Então, protesto através de greve é um direito legítimo. E basta que os caminhoneiros não trabalhem para que o revide aconteça. Se os caminhoneiros simplesmente... Olha um cenário hipotético aqui, tá, Vitor e companheiros aqui de programa. Imaginem que os caminhoneiros decidam, todos do Brasil, fazer uma visita a Brasília. O que acontece com o país? Não precisa parar, não precisa bloquear. Basta que todos decidam fazer um turismo em Brasília. O que vão fazer? Vão fechar Brasília?
acaba. O bloqueio vai acontecer por uma questão natural, porque não vai ter estrada para todos os caminhoneiros chegarem em Brasília. E aí você faz o quê? O país come quanto? Quanto tempo demora para as pessoas começarem a passar fome, para começar a faltar combustível nos postos? E aí, quem é o culpado desse caos? Quem é o culpado desse caos social no qual nós nos encontramos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Quem colocou o Brasil nesse caos institucional? Quem colocou? Quanto tempo vai demorar para a situação degringolar? E para nós precisarmos de um restabelecimento da lei e da ordem? Quanto tempo vai demorar? Então, a corda vem sendo esticada numa direção perigosa. E eu volto a dizer, na semana que vem tem mais querosene social nas redes e nas ruas, que é o pedido que muito provavelmente virá de impugnação das eleições. E qual é a solução que vai ser dada para isso? Mais restrição? Mais repressão? O Alexandre de Moraes acha que ele vai ganhar essa guerra na repressão? Como se ele fosse o Partido Comunista Chinês reprimindo uma onda de protesto por democracia em Hong Kong? É esse o caminho? É essa a estratégia que vai acontecer? Eu não sei, não me parece que tem sido muito boa até agora. Não me parece que tem sido muito boa até agora. Olha, eu não sei em qual momento vai dar cagada. Eu não sei. Mas que vai. Que essa tensão social, que esse nível de ebulição e de conflito social vai ter consequências para a nossa sociedade, vai ter. E eu não estou falando de golpe, eu estou falando que nenhuma sociedade neste grau de conflito subsiste. Se eu estivesse no establishment, eu estaria olhando com bastante preocupado. Porque, vamos falar sobre isso, eu me sinto, quando vejo os jantares em Nova York, eu me sinto observando de fora o Palácio de Versalhes às vésperas da Revolução Francesa. É assim que eu me sinto nesse momento. Então, eu volto a fazer o mesmo apelo de sempre. As nossas instituições precisam agir não mais por conveniência política, mas para evitar o caos social. Se você é deputado, se você é senador, não importa, se você é juiz, não importa, procurador, não importa onde você esteja nas instituições, você tem que agir nesse momento para preservar, e aí eu estou falando aqui de forma figurada, mas para preservar a sua cabeça. Porque quando o caos eclode, todas as cabeças são cortadas. E, de novo, sentido figurado aqui, para ninguém dizer que eu estou falando, daqui a pouco mandam dizer que eu estou promovendo decapitação aqui. Mas as pessoas, o establishment, as instituições precisam agir para se preservar e para preservar que o país mergulhe num caos ainda mais profundo, porque o inferno é um poço sem fundo. Coronel Gerson Gomes, queremos ouvi-lo também. Coronel, boa tarde, boa sexta-feira por aí. Boa tarde, Vitor, boa tarde, Paulo, Mota, Zé, Fernão, boa tarde à nossa audiência no Brasil e principalmente um especial abraço para a enorme audiência da Jovem Pan aqui nos Estados Unidos. Vitor, é impressionante como a Jovem Pan é importante para que os brasileiros que imigraram e estão aqui recebam notícias fidedignas do Brasil, hoje praticamente uma exclusividade na Jovem Pan. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos caminhoneiros. Essa foi uma experiência que eu tive aqui nos Estados Unidos bem interessante, porque eu pensava, né, que aquela quantidade enorme de caminhões que a gente tem no Brasil fosse muito em grande medida por causa do nosso modal predominantemente rodoviário e da deficiência do modal ferroviário. E aqui nos Estados Unidos, nós temos um modal ferroviário muito desenvolvido e, para minha surpresa, a frota de caminhões aqui nos Estados Unidos é gigantesca. E aí eu comecei a analisar esse assunto exatamente no âmbito da pandemia, porque aquelas medidas mais restritivas e mais autoritárias, elas vieram de onde eu particularmente menos esperava, da comunidade inglesa, do Commonwealth. Impressionante como na Austrália, Nova Zelândia, até mesmo na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, em vários estados democratas, mas talvez o ícone desse movimento tenha sido o primeiro-ministro canadense Trudeau. Por que ele acabou ficando em evidência? Exatamente por causa dos caminhões. Os caminhoneiros
no Canadá, eles começaram um movimento de protesto porque o ministro Trudeau entendeu que todos deveriam ser vacinados obrigatoriamente, e para passarem na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, que há um trânsito gigantesco ali de mercadorias, era necessário apresentar o passaporte de vacinação. Isso começou a gerar uma reação em cadeia e resolveu-se fazer o comboio pela liberdade em direção a Ottawa, como a gente diz no Brasil, a capital do Canadá. Nesse movimento, foi se juntando bastante caminhoneiros, e o que o Trudeau teve a ideia? Talvez até o nosso ministro Alexandre de Moraes tenha se inspirado nele e, lamentavelmente, não entendeu o desenrolar da história. Ele resolveu jogar duro com esses caminhoneiros. Tentou colocar, inicialmente, uma pressão sobre o bolso, fazendo exatamente o que o ministro Alexandre tentou, anotando as placas e dando multas grandes. Depois ele apertou mais o cerco e mandou cancelar todos os seguros dos caminhões. Depois, por quê? Porque sem o seguro, o caminhão, se tivesse qualquer acidente, qualquer problema, ele não conseguiria ser ressarcido. Depois ele, pelas placas, localizou as contas correntes dos caminhoneiros. E aí, além de colocar multa, ele bloqueou as contas correntes. Nessas horas, a gente parece que o ministro Alexandre de Moraes deve brilhar os olhos dele, porque ele pensa assim, talvez pelo bolso eu possa bloquear esse... E sabe o que aconteceu? O movimento só ganhou corpo, ganhou apoio da população, já não importava mais se a população gostava de vacina ou não gostava, se tinha se vacinado ou não. O fato é que o movimento ficou gigantesco, começou a migrarem para o Canadá vários caminhões dos Estados Unidos, um comboio nos Estados Unidos se formou do oeste cruzando os Estados Unidos, e aquilo virou uma onda gigantesca, fruto do autoritarismo. Então, se eu pudesse dar algum conselho ao ministro Alexandre de Moraes, nesse momento eu diria: todas as vezes que há uma medida autoritária, de abuso de autoridade, ainda mais quando ela é eixada de uma série de medidas anticonstitucionais, elas vão sendo colocadas e não surtem efeito, não adianta dobrar a aposta, triplicar a aposta, colocar mais pressão, porque isso só gera cada vez mais indignação. E eu vou dar uma dica para o ministro Alexandre de Moraes. Esse foi talvez o pior tiro no pé, porque essa categoria, assim como aqui nos Estados Unidos, no Canadá, e eu creio que no mundo todo, é uma categoria extremamente organizada e muito, mas muito unida. Então, salvo outro juízo, o ministro Alexandre de Moraes jogou gasolina nessa fogueira. E a opinião agora é de Fernão Lara Mesquita. Boa noite, Fernão. Boa noite, Brown. Boa noite, colegas. Boa noite, público. Olha, eu sinto desde muito lá para trás nesse processo um incômodo enorme, porque cada vez mais se configura essa frase que define esse pessoal, né, e a atitude deles, que é o perdeu o mané, né? Perdeu o mané é aquela frase que só diz quem está por trás do revólver, apontando para um cara que está desarmado. O assaltante que chega para você e perdeu o mané. Não tem argumento, eu não me lembro em nenhum momento desse processo terrível que o Brasil no qual o Brasil está se afundando, né, de alguma tentativa de negociação, de apaziguamento, de conversa. Não, é porrada o tempo inteiro. Quer dizer, o público, o distinto público que paga o salário desses senhores, né, faz uma interpelação, a qual ele tem todo o direito, qualquer que seja, da menor a maior, né, entre os vários degraus que foram escalados nessa manipulação grosseira da eleição que houve, e até em episódios anteriores menores, eu nunca vi uma tentativa de negociação, uma tentativa de apaziguamento, uma tentativa de conversa, porque essas greves que alguns dos colegas escreveram aqui, que aconteceram em outros países, né, foram a última etapa de um processo, onde os governos tentaram negociar, né, onde tem uma pressão, uma reivindicação qualquer que não foi atendida, ou foi atendida só até certo ponto e não satisfez e tal, e assim a coisa acaba desaguando numa greve.
Não, aqui já começa no tranco, né? Não vejo nenhuma tentativa de apaziguamento. Então, eu fico sempre com essa interrogação na cabeça, quer dizer, aonde que esses caras querem chegar, né? Com o que eles estão contando lá na frente? Eles acham que eles vão acabar com isso como? Eu não vejo a possibilidade de qualquer das forças armadas, seja os militares, seja as polícias, né, se prestarem a atacar essa gente que está manifestando pacificamente ou cometer algum tipo de brutalidade chinesa, como foi mencionado aqui. Quer dizer, isso não está no horizonte do Brasil, né? Como é que essa coisa chega no ponto que chegou sem nenhuma conversa, sem nenhuma tentativa de apaziguamento, sem nenhum dizer, olha, então vamos ver, vamos examinar para ver se houve, se não houve, ainda que fosse uma mentira, né? Como quase sempre é uma mentira, mas são mentiras necessárias, úteis, né? Que fazem parte dessa negociação, dessa troca. Não, aqui não houve nada. Perdeu o mané porque a arma está na minha mão. E agora eu estou lendo aqui, né, entre outras coisas, o Alexandre de Moraes, como relator, está eliminando a prisão especial para gente com nível universitário, o que já me remete, ele está com alguma ideia na cabeça com isso aí, né? Por que isso está aparecendo agora? Então, cara, é preocupante. Esses caras estão, eu não sei o que eles estão enxergando pela frente, mas não é coisa boa. Não é coisa boa.